Amém, igreja? Boa noite. Boa noite. Graça e paz no seu coração, amém? Estou feliz de ver você aqui, viu? Glória a Deus, estou surpreendida pelo Espírito Santo, inclusive. Que bom, queridos, glória a Deus. Por isso, creio que tem muitos irmãos aí pela nossa live ali no YouTube, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal da IEB Trancoso, estamos ali no YouTube com todas as mensagens dos últimos 3 anos, acredito, aí, mais ou menos o tempo que a gente tem o canal. Para a glória do Senhor, tem alcançado muitas vidas, pessoas que passam por Trancoso, né? Muitas pessoas a gente sabe que vêm e vão, retornam para as suas cidades ou passam por aqui e estão nos acompanhando até hoje, mandam mensagens e a gente fica muito feliz porque de alguma forma a palavra do Senhor está, né? Viajando, né? Em locais que muitas vezes nós não podemos estar, mas glória a Deus por isso. Bom estarmos aqui, iniciando essa nova série de mensagens no nosso ano profético da... Obrigada. Nosso ano profético da plenitude. Galera da mídia, se puder colocar a arte do ano da plenitude. Queria rapidamente, para quem não esteve com a gente na virada. Quem estava aqui na virada, gente? Foi top demais, né? Glória a Deus, nós anunciamos aí esse ano profético, nós vamos declarar sobre todo esse ano, um ano da plenitude. Temos a arte do ano da plenitude? Glória a Deus, não temos a arte do ano da plenitude, mas teremos a arte do ano da plenitude em nome de Jesus. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a arte, mas não está aí. Vamos então para a nossa série, né? Viva em plenitude. Diga comigo, viva em plenitude. Olhe para o seu irmão, dá uma boa noite para ele, se não falou com ele ainda. Vamos viver a plenitude no Senhor. E como o pastor já bem disse, era o que eu queria dizer, na arte a gente tem uma mulher no meio de uma tempestade. E é o nome, né? Ano profético da plenitude. E aí muitas pessoas podem pensar, como assim? O que é plenitude, né? Talvez quando a gente fala em plenitude, a gente pensa aí um jardim, águas verdejantes, né? Uma redinha com água de coco, né? Assim, gente, é bom demais também, né? Glória a Deus, né? Não, né? Mas nós entendemos que nós vamos viver a plenitude em Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor, amém, queridos? Independente se estivermos numa crise, no meio de uma tempestade, nós estaremos focados e fixados na presença de Jesus. E aí sim, com Ele no barco, qualquer tempestade é silenciada. Amém? Você crê nisso? Você crê de verdade? Com Jesus no barco, qualquer circunstância contrária pode se tornar em bênção para a sua vida, pode te fazer crescer. Glória a Deus! Então nós estamos iniciando essa série de mensagens, onde nós vamos falar sobre a plenitude em Deus. E a palavra plenitude, se você for lá no Google, você vai ver que o nosso dicionário vai trazer sobre algo inteiro, completo, pleno. Amém? Então, isso, assim sou eu e você. Nós somos inteiros, nós somos completos, nós temos um DNA de grandeza. Amém? Você sabendo ou não, hoje você vai entender isso, que desde antes da fundação do mundo, desde antes de você chegar ao ventre da sua mãe, já existia um projeto e um plano para a sua vida. Amém? E existia uma sementinha, um DNA de muita grandeza, que não tem a ver comigo, com você, mas tem a ver com quem nos criou, amém? Glória a Deus. E uma semente, isso é muito interessante. Sabe uma sementinha, um carocinho de feijão? Quem é que já plantou aí? Quem tem roça? Aí tem um ali, tal, 2. Jovens, bora plantar. Mas todo mundo sabe que é uma semente, né? Aquela sementinha, quando você olha, não dá nada, né, gente? Mas aquela sementinha, ela é uma árvore que ainda não aconteceu. Uau! Isso é incrível! Talvez muitos de nós, existe algo grandioso dentro de nós e nós ainda não sabemos disso.
Nós ainda estamos com essa sementinha que precisa ser lapidada para crescer e se tornar essa árvore plena que Deus sonhou. Amém? Então você já teve aquela sensação de que falta alguma coisa na sua vida? Eu tenho pensado sobre isso. Tantas pessoas buscando o significado da vida, o sentido da vida, não é assim? Existe um vazio dentro de cada um de nós que só pode ser preenchido com a presença do Senhor. Amém? Só o Senhor pode preencher, mas tem muitas pessoas que estão buscando em muitos lugares, que dão até uma sensação de preenchimento, mas logo passa. Não é assim? Acho que muitos de nós já experimentamos essa sensação. Está faltando alguma coisa. Tem um vazio, tem algo estranho. Algo que não está completo, como nós estamos falando, que a plenitude é algo que inteiro, completo. Está pleno. Parece que há algo a mais para se viver. Parece que tem algo a mais para ser. Não precisa responder, mas alguém que já teve essa sensação, sente estranho. E o Evangelho de João, no capítulo 1:16, vai dizer assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ou seja, recebemos de Deus, por meio da graça, o que é completo. Pode projetar, por favor? João 1:16. Vamos ler juntos, igreja? 1, 2 e... De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Glória a Deus. Aleluia. Então nós recebemos de Deus por meio da graça o que é inteiro, que é completo, é um DNA, já está em cada um de nós. Você crê? Aleluia. E essa palavra plenitude, ela era usada pelos gregos para se referir aos navios. E eles estavam completamente cheios. Estavam cheios de marinheiros, os remadores, os soldados. Os gregos falavam essa palavra plenitude quando eles viam os navios cheios. E esse mesmo termo, plenitude, foi usado pelos apóstolos para se referir àqueles que foram salvos em Cristo Jesus e que se tornaram cheios da presença, cheios do poder, cheios da ação e cheios das riquezas de Deus. Amém? Então nós vamos entender com essa série o quanto nós podemos ser plenos. Não por causa de mim ou por causa de você, mas por causa daquele que está em nós. Amém? Porque tem a ver com Ele, o caráter dele. E aí, dentro dessa analogia do navio, como que está o navio das nossas vidas? Como que está o seu navio hoje? Você tem um destino para esse navio? Você sabe qual é o destino? Normalmente os navios já têm as suas rotas, né? Assim, eles partem de um lugar já com um destino, já tem todo um planejamento ali. E Deus tem essa rota para as nossas vidas, mas cabe a mim e a você ouvir a voz dele para entender, discernir e dar os passos que façam com que a gente acesse esse destino, amém? Quantos estão entendendo essa palavra aqui, queridos? E ainda falando do navio, hoje está bem docinho, hein? Botaram um açúcar aí? Essa tá caprichada. Quem não sabe é água de coco, né, gente? Que tipo de carga você tem levado dentro do seu navio? Que tipo de carga você tem carregado na sua vida? Onde você deseja chegar? Qual é esse destino? Esse navio, nós estamos falando da nossa vida, ele está pleno, ou seja, completo, inteiro, ou será que ele está sobrecarregado? Está pesado? Que vida cansada! Correria, 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 não é assim? Dia 4 de janeiro falando sobre isso, né, gente? Acho que tem muita gente com o navio aí sobrecarregado. Mas dessa forma a nossa vida se torna pesada, enfadonha, quando nós nos envolvemos ou carregamos coisas desnecessárias, coisas demais.
estamos andando fora do propósito, porque Deus tem uma vida leve para mim e para você, queridos. Eu não estou dizendo que é uma vida sem dificuldades, sem aflições, porque não foi isso que Jesus nos disse. Mas sim, uma vida leve, uma vida plena, uma vida inteira nele. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas demais. Eu costumo dizer que às vezes a gente fala, mas é a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. Tem a ver com Deus, tem a ver com o nome dEle. Às vezes nós estamos usando o nome de Deus, queridos, para fazer aquilo que a gente quer, para fazer do nosso jeito, da nossa vontade, talvez alimentando um vício nosso, né? Assim, um vício comportamental de ativismo, de ter que fazer. Às vezes Deus nem está pedindo para a gente fazer tudo isso. Está lá do céu, calma, minha filha, não precisa de tudo isso, calma aí, pega leve. Não é assim, gente? Então, muitas vezes, nós precisamos fazer essa análise. Nós podemos estar fazendo a obra do Senhor sem a presença do Senhor, sem estar com Ele, sem andar com Ele, sem pedir a direção dEle. Vai à minha frente, nós estamos correndo e chamando. Vem Deus, vem, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, bora. Está atrasado, vamos, adianta aí. Isso eu falo com propriedade, queridos. Eu já vivi isso muitos anos da minha vida. Cresci na igreja, no contexto da igreja, sempre participando de muitos ministérios. E sempre amando muito Jesus. E em algum momento da minha vida me peguei fazendo muito além daquilo que Deus estava me pedindo. E me sobrecarregando e tendo uma fadiga, né? Um cansaço. E eu fui entendendo que essa não é a vontade de Deus para nós. Existe uma vida plena e uma vida leve nele. Amém? Glória a Deus. E aí eu entendi que existe um princípio naquele versículo do vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Gente, tem um segredo aqui que eu não sei se vocês pegaram. Existe um princípio aqui. Jesus está falando, ei, vinde a mim, eu estou aqui. Vinde a mim. Essa pessoa está perto ou longe de Jesus? Está longe. Jesus está chamando, vem, deita aqui no meu colo. Eu tenho uma vida leve. Eu sou manso e humilde. Descansa. Aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E é possível, queridos, a gente viver essa vida mesmo em meio ao caos. Nós podemos fazer escolhas que façam com que a gente acesse essa vida mesmo em meio ao caos. Mas, Rayane, você não está vendo tudo isso que está acontecendo lá fora? O mundo está de cabeça para baixo. Eu estou vendo por alto, queridos. Eu confesso que, para minha saúde mental e emocional, eu não absorvo todas as informações que acontecem no mundo. Eu faço escolhas, eu filtro as informações. Evito muitas coisas nas redes sociais, televisão, não sei nem o que é isso. Esse talvez pode ser um passo que você esteja precisando dar para viver a plenitude de Deus. Amém? Começar a ouvir mais as verdades de Deus. Quais são as verdades de Deus em meio ao caos? O que o Senhor está querendo me falar? Silencie todas essas outras vozes, tanta confusão, para ouvir somente a única voz que interessa. O nosso Pai, o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Então, plenitude não é peso, é completude. Amém? Pesado é tudo em nossa vida que não tem propósito. Então, para que a gente possa viver o que é completo, o que é inteiro, o que é pleno, tudo isso aí que você estava pensando que é pesado, sabe? Que eu acho que enquanto eu fui falando, você foi pensando algumas coisas pesadas. Tudo isso precisa ser deixado para trás. Tudo que não tem propósito com a sua vida, tudo que te afasta da cruz, tudo que te distrai do propósito, é muito tempo nas redes sociais, é muito tempo conversando para, né? Ah, tô de bobeira, fica conversando com
pessoas aleatórias que não têm a ver com o seu propósito, pessoas que te distraem de tudo aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida. É tempo de deixar para trás, queridos, para viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Tudo que é desnecessário. Ah, mas não tem nada a ver. Tudo bem, talvez não tenha nada a ver. Mas muitas vezes o que não tem nada a ver vai deixar, como é que eu posso dizer isso? Vai deixar que você não viva a plenitude de Deus na sua vida. E aí tudo bem, não tem nada a ver, você não vai viver a vida plena, e está tudo bem também. Vai passar por essa terra vivendo uma vida sobrecarregada, pesada. Você quer? Eu não. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então nós precisamos esvaziar de tudo isso que está pesado no nosso navio para viver uma vida leve e ser cheio da plenitude de Deus. Amém? Nós fomos criados, diga comigo, nós fomos criados, ou melhor, eu fui criada para realizar feitos extraordinários. Lembra da sementinha que está plantada dentro de mim e de você? Existe um DNA dentro de nós, algo poderoso, queridos, não tem a ver com a gente, tem a ver com quem nos criou, para que a gente realize algo extraordinário nessa terra. Amém? Você nasceu para causar um impacto na sua geração. Você não é um erro. Talvez o seu pai ou a sua mãe, alguém possa ter contado uma história de que foi sem querer, foi um deslize. Nada disso é verdade de Deus para a sua vida. Nunca foi um deslize diante dos céus. Existe uma história perfeita para você, queridos. Creia nisso. Talvez enquanto eu estou falando isso, você está dentro num conflito que a nossa alma tem. É a batalha, a luta da alma contra o espírito. É um conflito mesmo que a gente enfrenta todos os dias. Mas deixa a alma falar. E pega o seu espírito, se fortalece agora no Senhor em nome de Jesus. E fala, quieta alma. Eu quero ouvir a verdade de Deus. E essa é uma verdade de Deus, queridos. Em nome de Jesus. A sua vida foi planejada para você se envolver com as coisas eternas. Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Creia nisso em nome de Jesus. Deus não criou as nossas vidas, né? Vou criar um homem e colocar um sonho dentro dele. Não, Deus criou um plano, um sonho maravilhoso. E depois Ele colocou o homem na terra. Amém? Ele criou um sonho e depois envolveu um homem em torno desse sonho. Glória a Deus. A plenitude transforma o comum em extraordinário. Essa vida plena que nós vamos falar durante todo este mês. A plenitude, o que é completo, o que é inteiro, transforma algo comum em algo extraordinário. Aleluia! Então, para que a gente viva isso, nós precisamos aprender um princípio muito importante. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Você já ouviu isso? Isso não é uma frase de efeito, não, gente. Isso é real. Mas lá em casa você não tem noção, Rayane. O negócio é... Eu tenho noção, gente. A gente vive, a gente se relaciona com pessoas normais. Sim, mas quando eu mudo, é algo de dentro para fora. Não, mas fulano tem que mudar para as coisas melhorarem. Mas no meu trabalho, o meu patrão tem que mudar para as coisas... Não, gente. Aqueles hóspedes que... É de dentro para fora, gente. Eu preciso mudar para que tudo ao meu redor se transforme. Eu estava comentando, acho que foi hoje isso, essa semana. Falei, eu não sei se o verão está tranquilo ou eu que devo ter amadurecido um pouquinho, porque outros verões eu dava umas surtadas assim, sabe, estressada com o hóspede e tal, que a gente aluga a casa também. Tá tranquilo, tá tudo de boa. Glória a Deus, Senhor. Acho que a gente está vivendo um pouquinho dessa plenitude do Pai, amém? Isso é possível, queridos. Não foi sempre assim na minha vida, não, gente. É uma busca constante na presença do Senhor. Amém? De vez em quando ainda, né, Alisson? Mas é normal, né? Estamos dentro do equilíbrio.
Então, a mais importante transformação, segura aí, papai. A mais importante transformação que Deus deseja fazer não é no universo, é no nosso universo. Amém? Porque imagina, se cada um de nós sair daqui querendo melhorar, essa igreja vai melhorar em muito, muito melhor do que já é. Não é assim, gente? Porque somos nós, gente. Nós somos a igreja. Glória a Deus. Então, o nosso mundo precisa mudar. E Deus deseja nos entregar essas lentes celestiais, para que a nossa vida seja vista a partir do céu. Interessante que em um momento da minha vida eu fiz essa oração. E muita coisa mudou, gente, depois disso. De verdade. Eu pedi, Senhor, troca as lentes dos meus olhos, dos meus óculos espirituais, para que eu possa enxergar tudo aquilo que é verdade de Deus sobre a minha vida. Amém, queridos? Nós ouvimos muita coisa durante a nossa história, durante a nossa construção de vida. Se você olhar para trás, nós ouvimos muitas coisas. Aprendemos na escola, na casa de familiares, na nossa própria casa, ouvindo coisas. Menino, seu estabanado. Não é assim? Faz negócio direito, seu burro. Burro tá leve ainda. Não são verdades de Deus sobre nós, queridos. Mas muitas vezes nós crescemos com essas mentiras como sendo verdades dentro de nós. E isso nos paralisa de alguma forma. Paralisa esse propósito maior que o Senhor tem, essa vida plena que o Senhor tem para nós. A gente fica travado. A gente não acredita em nós. E quando a gente faz essa oração, Deus deseja nos entregar essas lentes celestiais. São óculos restaurados, purificados. Uma lente, sabe, limpa, para que a gente possa enxergar toda essa sementinha extraordinária que está dentro de nós. E viver a vida plena que Ele tem para nós. Aleluia! Glória a Deus, eu te encorajo a fazer essa oração de verdade. O comum continuará comum para todos, mas você será surpreendido pelo extraordinário dos céus. Amém? Glória a Deus. Então o tema de hoje é destinados para a grandeza. Eu e você temos um destino diante dos céus. Nós somos destinados para algo extraordinário. Nós fomos destinados para a grandeza. Você crê nisso? Glória a Deus. E aí eu paro e penso. Vou fazer algumas perguntas para a gente refletir. Quem que você pensa que é? Quando alguém te pergunta, quem é você? Quais as respostas vêm dentro de você? Até fiz uma postagem esses dias falando um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, quando alguém pergunta, quem é você? Quais são as nossas respostas? Ah, eu trabalho não sei aonde. Eu sou a mãe de fulano. Eu sou a esposa de ciclano. Nada disso é quem nós somos, queridos. Tudo isso é o que a gente faz. Mas nós somos. Sabe o que nós somos? Vamos ver em Gênesis 1, 26. Vamos ler juntos. Então Deus disse sobre mim e sobre você. Vamos lá? Façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Glória a Deus. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Glória a Deus. Aleluia. Todos os animais da terra foram feitos conforme a sua espécie. Mas o homem, a humanidade, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos muito especiais para o Pai, queridos. Nós somos muito especiais. Eu não sei como foi a sua história de vida até aqui. Eu não sei se você foi tratado pelos seus pais como Deus gostaria que você fosse tratado. Mas eu sei que o Pai está na casa, amém? E Ele está aqui para te abraçar. Ele está aqui para te dizer, ei, meu filho, eu te criei a minha imagem e semelhança. E eu te amo muito. E eu tenho um plano perfeito para a sua vida.
Aleluia. Glória a Deus. Nós recebemos um DNA perfeito, queridos. Nós recebemos um DNA perfeito. Nós fomos criados apenas por um Deus eterno, grande e perfeito. Não fomos apenas criados por Ele, mas fomos criados para fazer coisas grandes, eternas e perfeitas. Amém? E o interessante é que a nossa origem, da onde a gente veio, do Pai, de tudo isso que a gente está falando, vai revelar o nosso destino, aonde nós vamos chegar. Então, Rayane, aonde que está o problema dentro de tudo isso? Você está falando que eu tenho um DNA perfeito? Como é que diz? Aonde que está o furo? Onde está o erro? Por que parece que eu não vivo nada disso que você está falando? Por que essa realidade é tão distante da minha vida? Nós vamos aprender hoje, queridos, princípios eternos deixados por Deus, através da sua palavra, e a gente vai aprender um pouquinho baseado em Tiago, capítulo 1, verso 16 ao 18. Nós vamos entender, vamos falar sobre 5 princípios para a gente fechar, de que precisamos praticar para que a gente acesse essa vida plena. Amém? Tiago 1, do verso 16 ao 18. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai, que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Aleluia. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que para a gente viver esse grande destino, essa vida plena, o propósito perfeito que o Pai tem para nós, nós precisamos primeiro, diga comigo, fazer parte da família de Deus. Que bom que você está aqui na família da fé. Glória a Deus. Nós precisamos disso, queridos. Fazer parte da família de Deus, para que a gente viva esse grande destino que Ele tem para nós. Amém? Nós vimos ali em Tiago, acabamos de ler, quando Tiago diz, meus amados irmãos, Tiago 1,16, a parte A. Ele está falando com a família da fé. Meus amados irmãos. Então, nós somos criados para viver no coletivo, queridos. Se você, por acaso, achou em algum momento na sua vida que era bom estar sozinho, viver na solidão, e aí eu não estou falando de solitude, existe uma grande diferença. Solitude é a gente estar com Deus em algum momento, e nós precisamos disso todos os dias, um tempo a sós com Deus. Amém? Solidão é a gente se isolar de todo mundo, eu não quero ver ninguém. Está sempre assim. Esse não é um projeto de Deus para nós, queridos. Deus não nos criou para viver na solidão. Ele nos fez para nós desfrutarmos de relacionamentos saudáveis, relacionamentos reais, não é só os relacionamentos virtuais. Nós temos visto, queridos, uma geração que tem muita facilidade em ter tantos amigos, né? Virtuais. Amigos longe, que é mais fácil, né? De lidar. Não tem que ter conflitos. Mas Deus nos criou para nos relacionarmos com pessoas reais. É para ter BO sim. E a gente saber resolver com pessoas maduras e adultas. Amém? Glória a Deus. Para a gente se afiar, para a gente crescer. Gente, faz parte da vida. Então Deus nos criou para nos relacionarmos de uma forma profunda. E quando a gente fala de relacionamento profundo, nós precisamos ter uma comunicação clara. No casamento, com filhos, na igreja, no trabalho. Ai, mas eu não gosto de como uma pessoa faz ou fala. Mas você já comunicou para essa pessoa algum dia que você não gosta? Não. Talvez se você comunicar ajude, né? Ai, mas
Ele sabe. Não sabe, gente. Se você não comunicou, não sabe. Nós precisamos amadurecer, queridos. Está tudo bem a gente comunicar que a gente não gostou de algo. Qual é o medo? O medo de ser rejeitado, né? Talvez o outro não vai mais gostar de mim. O Senhor está nos chamando para uma profundidade nele, queridos. Amém? E para isso, nós precisamos amadurecer nos nossos relacionamentos também. Juntos, nós somos capazes de chegarmos em lugares mais distantes, não é verdade? Vamos mais longe, vamos crescer juntos. Há uma força dentro de nós que só será revelada quando nos conectarmos às pessoas certas. Pode ter certeza. Se você andar com pessoas que estão um pouquinho acima do seu nível, você vai crescer, essa pessoa vai te puxar. Agora o contrário é verdadeiro, querido. Se a gente ficar andando sempre com pessoas que estão lá atrás, a gente vai andar com aquela vida pesada. Precisamos equilibrar os nossos relacionamentos, andar com pessoas que vão nos fazer crescer e também andar com pessoas que nós vamos ajudar a crescer, amém? Com as consolações que fostes consolados, consolai outros. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus para que a gente viva uma vida plena nele. Você crê? Então a nossa melhor versão, a melhor versão da Rayane, a sua melhor versão será revelada na coletividade. Pode ter certeza. Porque quando você está sozinho é muito fácil, gente. Eu vou fazer o que eu gosto, do jeito que eu gosto, da maneira que eu gosto. Eu vou ouvir o ritmo que eu gosto, tá tudo bem, porque eu estou sozinha. Coloca mais uma pessoa dentro da casa. Já não tem a ver só comigo mais. Já vou precisar abrir mão de algumas coisas. Moer o meu orgulho ali para poder abrir mão. Não é assim? Isso nos faz crescer, nos estica um pouco mais. Amém? Na igreja nem se fala, né, gente? Muito mais pessoas, né? Glória a Deus. Só alegria. Não, gente. Vai existir conflitos. Vão existir. É o líder exigindo um pouquinho mais do liderado, né? Sou eu ali puxando a orelha de alguns aí nos bastidores. Faz parte, gente. Para que a gente cresça de uma forma saudável. Pior seria se a gente não falasse. E aí fala por trás. E aí não cresce. O inimigo vai pegando as sementinhas, só vai bagunçando o negócio. Jogando fogo no parquinho, assim? Misericórdia, né? E muitas pessoas pensam, não, mas eu só vou para a igreja quando tiver tudo certo com a minha vida, né? Quando eu tiver certinho, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer aqui. Não, gente. Vem para cá. É na igreja que nós vamos crescer. Amém? É na família da fé que nós vamos encontrar o nosso destino, que nós vamos nos alinhar, vamos nos afiar. Seremos lapidados pelo Senhor, uns pelos outros também. Seremos moldados, amém? Há uma família que te espera. Deus chamou essa família de igreja. E nós, como IEB Trancoso, somos uma família para pertencer. Glória a Deus. Somos perfeitos? Mas seguimos buscando aquele que é perfeito. Amém? Glória a Deus. E você é filho? Você é filho? Diga, eu sou filha. Todo filho, ele é parecido com o pai. Não tem esse negócio? Parece com o pai. Ou com a mãe, às vezes, né? Nesse caso, nós somos parecidos com o nosso Pai Celestial. Temos o cheiro do Pai. Temos as atitudes do Pai. Deus não nos criou para sermos somente as criaturas. Criei e soltei no mundo. Não. Ele nos criou para nos chamar de filhos. Amém? Glória a Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, nos afastou da paternidade de Deus. Por isso nós vemos tantas pessoas vivendo
uma orfandade, com esse vazio, essa dor. O pecado danificou a imagem de Deus em nós. E como que a gente pode resgatar a imagem e semelhança de Deus? Vamos ver em João 1, 12 e 13. João capítulo 1, verso 12 e 13. Como podemos resgatar? Vamos ler juntos? O 2 e... Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Glória a Deus. Ser filha, ser filho, nos alinha ao propósito de Deus. Quando nós aceitamos, não foi isso que disse o versículo? Aceitamos, reconhecemos Jesus na nossa vida, nos tornamos filhos de Deus. Ser filhos nos alinha com o propósito do céu e nos faz viver a plenitude do que Deus tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo princípio, para que a gente viva esse grande destino que Deus tem para nós, que a gente viva a vida plena. Livre-se de todo engano. Na sequência de Tiago 1, verso 16, a parte B, né? Acho que essa versão está na parte A. Vai nos dizer: não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Livre-se de todo engano, queridos. Precisamos permanecer na verdade. Sustente a verdade e ela sustentará você. Quem é a verdade? Jesus. Aleluia. Não dá, queridos, para a gente receber as bênçãos de Deus vivendo na dimensão dos princípios da terra. Nós vamos precisar obedecer aos princípios dos céus. Os princípios eternos são as ferramentas pelas quais Deus rege todo o universo. Então, em que tipo de mentira a gente pode ter se envolvido, ou às vezes está se envolvendo? E precisamos abrir os nossos olhos espirituais nessa noite, em nome de Jesus. Talvez a incredulidade bateu no seu coração. Talvez a religiosidade, que é tão bonito até. Muitas pessoas até valorizam, né, rituais. Uma roupa de crente, né, assim? Ó, aquele é crente, hein? Talvez um reteté bem dado. Olha, que espiritual. Eu não sei, queridos, mas Deus conhece o nosso coração. A religiosidade, queridos, é pecado. Se você ler a Bíblia, em toda a Bíblia, Jesus confronta as atitudes dos fariseus. Fariseus, eles obedeciam à lei. Eu ia falar de cabo do início ao fim. Faziam tudo certinho. Mas Jesus conhecia o coração deles e estava sempre confrontando, porque sabia das motivações do coração deles. Faziam aparentemente, mas por dentro. Então essa é uma mentira, esse é um engano que nós precisamos nos livrar em nome de Jesus. Talvez estamos envolvidos no engano da crítica, sempre apontando, tendo um olhar crítico para o nosso irmão, julgando de uma forma cruel até. Deus conhece a história de cada um, queridos. Às vezes algo que você está vendo, que na sua ótica, na sua visão de mundo, você tem certeza que a pessoa está fazendo com aquela maldade, aí você aponta, você julga. Deus conhece as motivações, as intenções dos corações. E Ele é o justo juiz que vai vir para julgar.
Eu e você fomos chamados para ser testemunhas. E o que a testemunha faz, gente? Imagina o juiz, o réu, chegou a testemunha. O que a testemunha faz? Ele conta tudo aquilo que ele viu e ouviu. Ele não fala, eu acho que... Não, ele viu. Ei, Deus fez isso na minha vida. Eu estou vivenciando isso. Testemunha. Não nos chamou para julgar. Amém, queridos? Talvez nós estamos envolvidos numa postura rebelde. A rebeldia tem a ver com a orfandade. O filho rebelde quer de alguma forma chamar a atenção do pai. Nós precisamos buscar a cura da paternidade em nome de Jesus. Talvez nós estamos paralisados pelo medo. Isso é um engano também de Satanás. Nós precisamos, como diz o versículo, não se deixe enganar. Talvez existam pessoas com pecados escravizadores, estão presas, acorrentadas em pecados, não conseguem se libertar, mas Deus está aqui para nos curar e nos restaurar em nome de Jesus. Você crê? Talvez estamos enganados pela frustração, uma dor, uma frustração, uma decepção com alguém que te fez parar ali e não viver a vida plena e o propósito, o destino que o Senhor tem para a sua vida. E o Senhor está aqui para tirar toda a escama da nossa visão. Amém, queridos? Em nome de Jesus, o engano nos priva de viver o extraordinário de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, está falando, Rayane, cadê essa vida que você está falando? Por que eu não vivo ela, queridos? Eu não posso te responder daqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Algo que você precisa entregar diante do altar dele. E eu profetizo que em nome de Jesus, escamas estão caindo agora dos nossos olhos espirituais. O Espírito Santo vai trazer clareza, uma visão clara dos céus, daquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, ministrando ao seu coração. O que você precisa entregar? O que você está, aonde você está paralisado nesse destino? Para que você viva essa vida plena, em nome de Jesus. Amém? Você crê, queridos? Todo o véu do engano, em nome de Jesus, caia por terra. E a palavra de Deus vai nos dizer que o véu, ele cai quando a gente se rende e reconhece Jesus na nossa vida. Então reconheça o senhorio de Jesus em todas as áreas. Querido, se existe uma área, não, essa aqui não, Senhor, deixa quietinho aqui. Decida, eu te encorajo nessa noite, decida entregar no altar do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Enquanto não destruirmos o engano, não estaremos habilitados para viver na verdade. Enquanto a gente não tomar essa postura, essa posição de entrega, de confiança no Senhor, não viveremos mesmo essa vida plena. O navio vai estar pesado, vai estar sobrecarregado, vamos estar embaraçados no pecado, embaraçados. Mas há um poder capaz de destruir as mentiras das trevas. O poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! 1 João capítulo 3, verso 8 vai dizer: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? 1 João 3, 8. Em Cristo Jesus, toda mentira em sua vida está sendo destruída neste momento. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Receba agora de Jesus Cristo a vida plena, a vida verdadeira que o Pai planejou para você. Toma posse, queridos, nessa noite. Acesse, já está disponível no reino espiritual. Decida nesta noite tomar essa postura, as decisões que você precisa tomar para acessar. Amém?
todo engano nos leva para a mediocridade. Quando estamos vivendo no engano, vivemos uma vida medíocre, muito longe dessa vida extraordinária que Deus tem para nós. Sabe aquela vida, mais ou menos, vão vivendo, vai sobrevivendo. Deus tem algo maior para as nossas vidas, queridos. Creia nisso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Maior e melhor. Talvez isso que você hoje está segurando com medo de entregar, meu Deus, você não tem noção do que é uma vida plena e leve no Senhor. Mas eu te encorajo a confiar, a entregar. Amém? Deus não nos chamou para viver uma vida de mediocridade. Ele nos chamou para viver uma vida plena. O que nós precisamos é permanecer para desfrutar de uma vida longa e plena. Constância, queridos. Às vezes a gente está vivendo muito na intensidade, né? Não, eu quero orar 5 horas por dia. Foi você que contou um testemunho de um jovem que queria caminhar, né? Vou 5 horas da manhã, aquela intensidade. Foi um dia, né? Acho que no segundo já... Deus está nos chamando para uma vida constante nele. Amém? Não queira entrar fazer grandes promessas. Deus conhece os nossos limites, queridos. Comece lendo um versículo por dia, mas leia todos os dias, amém? Porque eu posso te garantir que daqui uma semana você vai querer ler mais versículos. E daqui a pouco você vai querer ler um capítulo. Daqui a pouco você vai estar se desafiando. Eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Que a gente finalizou agora em 2023, lendo 3, 4 capítulos por dia. Para a glória de Deus, queridos. Mas decida viver uma constância todos os dias. Uma vida diária com o Senhor. Seu momento de se relacionar com o seu Criador. Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? O que o Senhor tem para mim hoje? Fala comigo, me dá direção. Fecha as portas onde o Senhor não me quer. Abra as portas onde o Senhor me quer. Vai à minha frente, livre de todo mal. Relacionamento, queridos. Não tem uma receita de quais as palavras mais lindas que eu vou falar para o Pai. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Ele conhece o seu coração melhor do que a gente mesmo. Ele sabe as palavras que a gente vai falar antes da gente falar, queridos, mas Ele quer te ouvir. Porque Ele não está ligando para as palavras. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso tempo. Ele quer a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio 5:33 vai nos dizer: permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Glória a Deus. Permaneçam, constância no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Glória a Deus, queridos. O destino está logo ali, queridos. Às vezes, naquele momento, sabe, que dá vontade de você chutar o balde, de desistir. A promessa estava ali para acontecer. Permaneça, independente da circunstância. Permaneça em obediência ao Pai. Vai valer a pena, amém? A recompensa vem. Eu creio. Deus quer te entregar grandes coisas, para que por meio de sua vida, a plenitude do céu seja vista por todos. Amém? Ele quer realizar, por isso que eu sempre falo, é em mim e através de mim, em nós e através de nós, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Terceiro princípio, para a gente viver esse grande destino, o propósito que Ele tem para nós, viver a plenitude de Deus. Crie expectativa pelo que vem de Deus.
Crie expectativa no seu coração daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? No texto que a gente leu, Tiago 1,17 diz assim, ó: toda boa dádiva, todo presente, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, queridos. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o Pai tem tudo. Amém? Toda dádiva que vem de Deus carrega em si mesmo, diga comigo, propósito e perfeição. Todo dom que vem de Deus, toda dádiva, todo presente que vem do Pai, que vem do alto, vem também um propósito, um destino. Tem algo maior com isso? Amém? E é perfeito, porque Ele é um Pai perfeito. Glória a Deus. Não há nada nessa terra que esteja à altura do que os céus planejaram para nós. Pensa no seu maior sonho terreno. Sabe? Das coisas materiais mesmo, das coisas da terra. Seu maior sonho não se compara com o sonho que o céu tem para você. Amém? Glória a Deus. A resposta que você precisa vem do alto. Está no alto, acima do sol. Mas muitas vezes, falta o quê? Eu e você recorrer a essa resposta. Não podemos esperar das pessoas o que somente Deus pode nos dar. Queridos, como nós temos falhado nisso? Estamos buscando em relacionamentos, estamos buscando em pessoas, preencher algo dentro de nós que só a única resposta está em Jesus. Isso não é uma frase de efeito, queridos, essa é a verdade. Só a presença pode preencher. Nós estamos cobrando do cônjuge, nós estamos exigindo do filho, nós estamos dependendo emocionalmente de pessoas de uma forma disfuncional, de uma forma doentia, querendo saciar algo dentro de nós, que só Deus pode suprir, queridos. Só a presença dEle. Nós precisamos a partir de hoje buscar do alto. Amém? Em nome de Jesus, para que a gente viva essa vida plena. Jesus Cristo é a resposta para os nossos maiores anseios. Todas as preocupações, anseios, ansiedades que possa bater no seu coração, Jesus tem a resposta, queridos. Ele tem a resposta. Nós precisamos parar e ouvir. Fazer perguntas. Não exigir respostas é diferente. Fazer perguntas e confiar na resposta. Amém? No tempo dele. Crendo que Ele tem o melhor para nós. Se você recebeu um não, que para você foi talvez o pior não, Ele está no controle, queridos. Deus está no controle. Ele é atemporal, Ele está lá na frente, Ele sabe o que aquela resposta precisava ser daquela forma para você. Se você estiver posicionado em Deus, é assim que você vai viver. E essa é a plenitude que Deus tem para nós. É independente do sim ou do não, nós estamos plenos, completos, inteiros nele. Amém? Glória a Deus. Porque não são as circunstâncias que nos definem. Os pensamentos dele, a presença dele. Amém, glória a Deus. Quem tem Jesus Cristo então tem tudo. E não é ter Jesus Cristo da boca para fora, é experimentar Jesus Cristo. É desejar Jesus Cristo, é buscar essa presença todos os dias. Amém. Quarto, estamos caminhando para o final, para viver o seu grande destino. Diga comigo: Deus não desistiu de mim. Glória a Deus. Saiba que Deus não desistiu de você. Tiago 1,17 continuou dizendo: descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Amém, queridos? O Pai não muda. Ele não mudou as suas intenções a seu respeito. O plano dele perfeito, o propósito perfeito não mudou.
Ele permanece o mesmo. Deus não muda, queridos, de acordo com os nossos erros. Meu Deus. Imagina. Se quando a gente erra, não amo mais. Ah, ele acertou. Te amo, filho. Não, queridos. Não. E glória a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Nossa alma oscila assim, ó, em um dia só. Tô feliz. Ah, eu quero isso. Não, não quero mais. Não é assim, gente. Essa é a nossa alma. Deus é espírito. E a palavra, se você crê na palavra dele, a gente acabou de ler, disse que Deus não muda, como sombras inconstantes, ele não muda. Deus é constante, Deus é amor. Ele nos ama porque isso tem a ver com a essência dele, é o caráter dele, é um atributo de Deus. Não tem a ver comigo e com você. Não é porque a gente merece ou não. Então pensa no seu pior erro. Não mudou nada o tamanho do amor de Deus por você. E no seu melhor acerto, uau, hoje eu caprichei, hein, Jesus, ó, fiz tudo certinho. Não mudou nada o tamanho do amor de Deus por você. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Ele não é inconstante. Quantas vezes nós erramos, queridos? Você acha que Deus então já não suporta mais o seu pedido de perdão? Ai, não vou mais pedir perdão não, porque Deus já deve ter cansado, né? Saiba que Deus te perdoa sim. Diga comigo, imediatamente, completamente, repetidamente, gratuitamente, você não paga nada. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. A graça está disponível. Mas não se aproveite dela. Se posicione em obediência. Amém? Não abuse dela. Honre e reverencie a presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Quinto e último, então. Um A. Que feliz já, hein? Entregue a sua vida completamente para Deus. Amém? Para que a gente viva a plenitude de Deus, queridos, nós precisamos entregar completamente as nossas vidas para Deus. Por sua decisão, pela decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Tiago 1,18 disse isso. Em outra tradução, diferente da que a gente leu, vai falar das primícias do Senhor. As primícias eram os primeiros frutos da produção da terra, que eram oferecidos a Deus. Lá no Antigo Testamento a gente vê isso. Então nós fomos comparados por Deus ali com os frutos que não poderiam ser consumidos pelo homem, mas eles deveriam ser entregues ao Senhor. Amém? Nós somos como as primícias, devemos nos entregar por inteiro a Ele. Toda a promessa de Deus está alinhada a uma atitude nossa de obediência. Amém? Então existe a promessa para mim e para você. A promessa de uma vida abundante. João 10:10 vai nos dizer, uma vida plena, um livro escrito de uma vida perfeita. Mas essa promessa está disponível. E para mim e para você acessar, nós precisamos ter uma atitude de obediência. Amém? Esse é o combinado do nosso Pai. Assim que está em sua palavra, somente o obediente verá a promessa ser realizada. Então por que muitas pessoas não vivem a vida plena? Estão fora do propósito, estão tomando decisões. Por isso que um dos princípios que nós aprendemos aqui foi abrir os olhos espirituais, deixar o engano
Porque o engano faz com que a gente viva fora do propósito. E aí a gente não vai acessar a vida plena. Vocês estão entendendo, queridos? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos nos entregar completamente para viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Amém? A sua consagração completa é a chave para aquilo que Deus deseja te entregar. Então imagine que a promessa está no reino espiritual e existe uma porta que está fechada. E qual é a chave para que eu possa abrir e receber toda a promessa que está disponível para mim? Eu me consagrar, eu me entregar, eu viver uma vida de obediência ao Pai. Amém? Grandes conquistas exigem uma consagração maior. Se você quer conquistar coisas grandiosas, queridos, você vai precisar sair da zona de conforto. Sair do que é comum e fazer algo grandioso e algo extraordinário. Eu tenho falado isso com o Davi, nosso filho. Ele tem um sonho de ser jogador. Nós não sabemos quais são os sonhos e o propósito do Senhor para a vida dele. Nós entregamos todos os dias. Mas enquanto nós entregamos e confiamos, nós fazemos a nossa parte de encorajá-lo no sonho dele. De estar andando junto dentro daquilo que a gente pode. E essa semana eu falei com ele, está de férias, está tendo treino 3 vezes treino 8 da manhã, 3 vezes na semana. E aí essa semana ele foi dormir na casa do primo. E aí, ai mãe, queria tanto, né? Ficar lá mais, queria tanto dormir mais. Eu sei, meu filho, mas se você quiser conquistar um sonho, você vai precisar fazer algo diferente dos outros. Amém, queridos? Se você quiser conquistar algo diferente, porque às vezes a gente olha para a vida de alguém que está, né, num nível de que a gente gostaria, mas nós não queremos pagar o preço, queridos. Nós queremos o resultado, mas não queremos viver o processo. E não adianta, queridos, no reino espiritual não vai funcionar pegar atalhos. Nós vamos precisar viver os processos em Deus para que a gente alcance a promessa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, se você espera grandes coisas de Deus, entregue a Ele grandes coisas. Amém? Quanto maior a nossa entrega, maior a nossa conquista nele. Quanto maior a nossa renúncia, maior a recompensa. Creia nisso. E a maior entrega, né? Está em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Pode ficar de pé, queridos. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi a maior entrega, o maior presente que a gente poderia receber. Em Cristo Jesus, Deus entregou tudo para nós, para que nós fôssemos tudo o que Ele desejou. Amém? Glória a Deus. Somente Jesus Cristo restaura a grandeza do nosso destino. Se você não tem vivido essa vida grandiosa, essa vida extraordinária que Deus tem para você, Deus está aqui para restaurar a grandeza do nosso destino. Existe um poder extraordinário, queridos, que mora dentro de nós. Cabe a mim e a você tirar muitas vezes tantos entulhos que está apagando todo esse ouro, todo esse algo grandioso, está escondendo. Mas nós precisamos nos posicionar, obedecendo esses princípios, para que a gente traga para fora essa presença de Deus que há dentro de nós. Amém? E vamos finalizar lendo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, que diz assim: